De Papo no Ar. Olá, mais uma semana por aqui conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes. Este é o episódio 11 do De Papo no Ar, que está disponível no YouTube e em diversos agregadores. E a gente, essa semana, continua o papo que iniciou semana passada, no episódio 10. Se você não ouviu, corre lá para escutar o 10, até para poder seguir o fio da meada. Se escutou, continua aqui e vamos embora. Eu sou Pablo Hosken, comigo a psicóloga e psicanalista Simone Aziz e mais, Fátima Scafo, Verônica Lima. Olá, Pablo. Olá, Fátima, Verônica. Vamos continuar aqui, né, nesse tema tão importante, tão fundamental, de ser debatido, de ser cada vez mais trazido à tona, para que não esqueçamos e para que possamos mudar um pouco do que temos vivido até hoje. Então, hoje eu vou começar com uma poesia da Conceição Evaristo, que está no livro Poemas de Recordação e Outros Movimentos. O poema chama-se Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Vocês foram lá atrás em alguns momentos, você falou em incas agora há pouco, a Fátima falou em crenças, e eu fiquei pensando, uma das criaturas mais conhecidas em todo o planeta, independente da religião, foi embranquecida. Jesus Cristo foi transformado em europeu, mas sim, a gente sabe pela origem dele que ele não podia ser aquele louro que a gente vê nas telas e nos filmes. A coisa vem de muito mais longe. E o processo de embranquecimento de Jesus não é um simples fato, é um projeto, é uma estratégia. É uma estratégia justamente de busca por uma soberania mesmo. Nos Estados Unidos é que se fala muito dessa supremacia branca, né? Mas eu diria que no caso desse embranquecimento das religiões todas, né? Porque também outras tradições se usa as mesmas imagens, né? De Jesus, os santos e tal, todos embranquecidos por um projeto, e aí eu diria ocidental, de supremacia do Ocidente, desse olhar que é branco. Aí a gente entra naquelas categorias, ele é branco, ele é homem, ele é heterossexual, ele é liberal, então tem todas essas outras coisas que vêm na esteira aí desse... É o tal do racismo estrutural, né? Exatamente. Eu só queria voltar a uma coisa, né? Quando eu falo assim, do meu interesse em estudar e pensar esse ser humano, eu fico pensando na mulher. Antes de qualquer projeto de colonização, de racialização, a mulher foi submetida desde Eva. A gente pode falar no Brasil em abolição e pensar em quantos anos em que o negro é escravizado, mas é mulher. O que me inquieta, o que eu gostaria de estudar é o que existe no ser humano, assim, que ele prefere ter razão do que ser feliz, que ele prefere ter poder e subjugar do que ser um igual. E eu acho que a mulher sofreu isso de diferentes formas. E a comercialização da mulher
vem muito antes do negro. Desde Pandora. Eu estava vendo, meu estudo é mais voltado para a violência à mulher. Eu estava vendo marchinhas, ouvindo, porque eu participei de uma banca, marchinhas de carnaval que falavam: teu cabelo não nega, mulata, não é? E depois eu descobri que foram 2 pessoas de Recife que fizeram a música, que Lamartine Babo fez essa marcha. E, pasme, Lamartine Babo era tio de Sargentelli, que usou as mulatas como lucro para ganhar dinheiro para caramba. Então, juntando ainda mulher e negra, eu acho que a situação fica muito mais difícil. A submissão da mulher, a inferiorização, a desvalorização da mulher vem muito antes, né? E no caso dela se junta a questão do negro. Né? A mulher negra sofre muito mais do que o homem negro, porque é isso que me inquieta, porque o homem, a sociedade é falocêntrica, o homem tem poder, basta ver trânsito, o homem é o que mais mata, mas você pensar em, por exemplo, em seguro de carro, sei lá o quê, para a mulher é que se faz mais, é mais barato, porque ela é inferiorizada. O homem, a mulher negra, quando ela casa com um homem branco, ela está com um homem branco, ela é criticada. O homem negro com uma mulher branca, não. Ok? Então, era só isso que eu queria. O que existe no ser humano que ele se constitui de determinada forma, que ele é tão classista, ele é tão meritocrático? É o ser humano. Eu só vou dar meus exemplos. Vou te falar, você falou em ancestralidade. Eu fui educada no colégio católico, depois eu fui seguindo minha mãe. Ela foi para o kardecismo, depois ela foi à Umbanda, e aí eu fui conhecer, por minhas razões lá, o candomblé, que eu gosto, não sigo. Meu pai, que já faleceu, dizia que eu não era nem ateu, até eu era à toa, porque vou, enfim, mas não frequento, assim, eu tenho preguiça. Não acredito em cobrança religiosa, né? Mas, enfim, estava eu, de branco, e eu disse para Pablo: eu gosto de usar branco sexta-feira. Estava eu andando com este bendito cachorro, que é um atraso na minha vida, e vinham 2 pessoas atrás. E mais uma vez, elogiando e tal, nananã. E aí, lá pelas tantas, uma delas disse assim: mas ele deve ser cachorro de rico, ele tem até babá. A babá era eu. Eu olhei para trás e, pasme, quem estava falando, a dupla, eram 2 moças e uma tinha sido minha aluna do curso de psicologia. Ela quase morreu. Quando ela me viu, eu olhei para a cara dela: professora, pelo amor de Deus, sabe aquele escândalo? 1000 perdões. Eu falei: não, você tem que pedir desculpas a você mesma. A mim não. Então é isso, né? É esse afeto que torna o outro diferente, né? Na verdade, eu fico tentando entender quem é esse humano. E eu ia fazer exatamente essa pergunta: o que é ser humano? Quando a gente pensa, é isso que eu acho que é importante quando a gente pensa em quão entranhado é o racismo na gente. Quando a gente pensa ser humano, que humano que a gente pensa? Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu entendo quando a Fátima fala: a mulher sempre foi subjugada, mas a gente tem registros, por exemplo, de sociedades matriarcais em África antes do evento colonial. E em sociedades matriarcais, as mulheres tinham outras relações. A gente tem sociedades poligâmicas, isso a gente até conhece mais. O patriarcalismo, ele sustenta o projeto colonial nesse sentido, o projeto racista, o projeto de racialização. E a questão do gênero, ela é também estrutural na sociedade.
Por isso que é tão difícil se desfazer. O Pablo sabe falar mais do que a gente, porque o sexismo, né, o machismo, ele não é ruim só para mulher, para os corpos de mulheres que morrem. Ele é ruim para o homem que tem que dar conta de toda uma performance do macho. Mas se a gente coloca a raça, e aí eu quero ressaltar muito a importância de uma palavra que tem aparecido muito na mídia e que a gente precisa entender o que é interseccionalidade. O que é uma intersecção? É quando várias coisas convergem. E então, isso que a Fátima falou da mulher negra sofrer mais é porque a mulher negra está cruzada, está perpassada por várias estruturas que colocam no lugar de subalternidade. O gênero, a raça e geralmente a classe, porque as mulheres, né, enfim. Então, vou deixar mais uma sugestão que tem que ler, Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, uma das maiores teóricas negras vivas no mundo, uma mulher super importante e que é importantíssimo a gente falar. E aí, se a gente for falar dessa questão do racismo religioso, a Fátima citou várias de matrizes africanas, sempre quando a gente for olhar para essas estruturas, a gente pode entendê-la do ponto de vista racial, da classe, do gênero, porque é assim que a gente vai começar a entender e desfazer e construir um mundo que seja mais, ou melhor, um mundo em que as pessoas se vejam menos na situação de hierarquização e vejam mais a potência que é a gente ser diferente. Eu só acredito, né, só é radicalismo, né, a palavra fica muito forte, mas assim, que isso possa acontecer pela educação. Na verdade, quer dizer, o que eu fiz em termos da minha tese de doutorado? Eu fui estudar a transmissão psíquica geracional de protocolos de gênero, porque eu acho que é isso, as pessoas são colocadas em determinados lugares do ordenamento social que é importante para aquela sociedade se manter daquela forma. A própria psicologia, ela é eurocêntrica, né? Ela tem um olhar, os teóricos básicos, né? Os clássicos, você não tem nenhum negro, não tem, né? E a perspectiva humanista de ver o outro como pessoa era né, muito, muito difícil. E eu acho que a psicologia tem uma dívida com o negro, porque ela não estudou, quer dizer, o que em termos de personalidade significou essas lutas, os conflitos. Eu vejo em sala de aula e em outras pessoas que me procuram, outras discussões, o quanto o negro tem menor valia, depressão, baixa estima, uma série de dificuldades que aí sim reforçam a dificuldade de desempenho, né? Uma série e aí é o estruturante que você fala, né? E aí eu acho que a sociedade, quer dizer, ao longo dos séculos, ela foi se formando e se estruturando em alguns pilares. Primeiro, a força, que deu a primazia ao patriarcado, ao homem, né? Depois, o capital. E agora é o conhecimento, né? Eu acho que é preciso que a gente entenda cada vez mais isso, e não é à toa que o projeto desse governo é de desmobilizar, desmontar a educação do jeito que está sendo feito. Porque se sabe que é pelo conhecimento que você consegue mudar a sociedade e torná-la um pouco mais humana. Eu fico pensando nessa aluna, ex-aluna, quando ela me viu, eu acho que ela fez uma revolução no que ela naturaliza. E eu sempre acho, Verônica, que talvez eu tenha me tornado assim, muito mais, sei lá, não sei se pragmática seria a palavra, mas tentar passar o pouco do conhecimento que eu tenho de todas as áreas, assim, com exemplos. Eu acho que quando você traz um indivíduo para experimentar, para ver aquela cena, aquela imagem, é que ele consegue se colocar minimamente tal qual ele se sentiria estando naquela pele, naquele lugar. Eu queria contribuir com a fala de vocês, falando das mulheres.
Na pesquisa que eu fiz para o episódio de hoje, eu vi que entre 2003 a 2013, o número de violência com brancas, entre mulheres brancas, diminuiu 10%. E entre as mulheres negras, cresceu 54% nesse mesmo período. Só para contribuir aí. Um outro dado é que as mulheres negras são as que mais pagam impostos, a partir do momento que são elas as que menos recebem, e elas consomem tanto quanto os homens negros, as mulheres brancas, os homens brancos, enfim, na escala salarial, elas estão lá embaixo. Por isso, são as que mais pagam impostos. Enquanto os empresários estão aí discutindo carga tributária e reclamando, elas estão sofrendo de verdade. Eu acho que diante desses números... Não, eu só queria chamar atenção para uma coisa, só uma coisa. Paulo falando dessa questão de trabalho. Tem uma pesquisa que está mostrando para a gente o quanto, a esse momento da pandemia, as pessoas compraram aparelhos eletrodomésticos, porque foi obrigada a dispensar a doméstica que trabalhava na sua casa, e aí viram o quanto essa doméstica é escravizada. Então, a compra de aspirador de pó aumentou absurdamente. Eu mesma estou trabalhando 3 em 1, que eu tenho a Estela, que eu amo de paixão, que está comigo há 23 anos, e mais uma moça que vem fazer a faxina, e mais o passeador do Noronha, porque eu estou na rua trabalhando, né? E sou eu só. Então, agora, eu não tenho ninguém. Eu não sei como é que eu estou dando conta disso tudo, mas eu vejo as pessoas, assim, desesperadas, porque as empregadas, na sua maioria negras, que moram longe, pegam condução, continuam vindo. Eu acho que é importante a Fátima falar sobre isso, e é importante a gente lembrar que a primeira vítima que se tem notícia registrada no Brasil, a primeira vítima de Covid-19, a primeira pessoa que morreu foi uma empregada doméstica negra, aí em Niterói, né? Ela se contaminou porque a sua patroa tinha ido viajar, não sei se para a Itália, enfim, e a patroa se recuperou e ela não. E é importante falar disso. Quando a gente olha para esse fato, e a Fátima usou essa palavra, como as empregadas domésticas são escravizadas. A escravização continua, ela segue. É isso que a gente fala de racismo estrutural, é por isso que é um fio que liga e que segue. Então, se a gente pensar onde essas pessoas moram nas periferias, moram longe da Zona Sul, ela tem que fazer um deslocamento. Olha o deslocamento que foi feito, né? O deslocamento de África para cá, os deslocamentos que são feitos hoje, as fronteiras que a gente tem. As fronteiras que a gente tem que ultrapassar para que isso seja superado. E é importante esse dado das mulheres que Pablo traz, não só para a gente, né? E aí as pessoas que estão ouvindo, né? Eu estou falando diretamente para elas, não só para as pessoas falarem, nossa, que absurdo, né? Não, qual é a sua responsabilidade sobre isso? Porque essa questão, qual que é a responsabilidade de todo mundo? O racismo, ele perpassa todos os corpos brancos, negros, indígenas. E como a gente vai transformar isso? A gente tem que transformar isso a partir de práticas diárias, de autoanálise, no sentido mais simples da palavra, não é? Ou pode ir fazer análise com a Simone, fazer análise com Fátima, fazer análise com os seus analistas, mas da gente se olhar sempre, se olhar no espelho, ver quem nós somos de verdade enquanto indivíduos, mas para a gente ser indivíduo, a gente está numa sociedade, e essa sociedade é racista, e o que a gente faz com isso? É isso que é importante, como a gente se engaja nas questões, quando a gente vai desde ir até ali na esquina, até na hora de votar, né? E uma coisa que eu estava pensando em relação a essa questão que você levantou da Covid, Verônica, que eu fiquei me perguntando assim, aqui no Brasil
já morreu muito mais gente do que morreu na Itália lá no início da pandemia. E me parece que os brasileiros estavam muito mais sensibilizados com a morte dos europeus naquela época do que dos brasileiros. E eu acho que isso faz parte desse racismo estrutural, porque do mais pobre, né, aquela coisa, vidas pretas importam, precisa de cor preta, e aí parece que as pessoas não se importam, e vai morrendo, nem enquanto estavam morrendo os europeus era outra coisa, né? É super importante isso. Primeiro que tem um racismo midiático, isso é o que eu estudo também, né? Eu estudo como essa instituição, o jornalismo, ele funciona para essa estrutura dar certo, né? Enfim, os estereótipos, as imagens que a gente vai reforçando e criando, quem são as fontes, de que cores são as fontes do jornalismo, né? Mas, para além dessa questão das fontes, é importante dizer, por exemplo, neste momento que a gente está gravando, muitas cidades estão implementando políticas de relaxamento, né? Das medidas protetivas em relação ao vírus, ao coronavírus. E isso é feito, e a gente está tendo sempre picos de morte. Mas por que se está fazendo isso? Porque quem está morrendo são as pessoas nas periferias. Se você for olhar por extrato social, a curva da elite, das pessoas que moram em bairros de classe média alta. Então, as pessoas que têm dinheiro, nesse grupo, a curva já está descendente, os hospitais privados não estão tão pressionados, e a gente tem uma curva ascendentíssima, se é que existe essa palavra. A gente tem uma curva super ascendente nos estratos mais pobres da população, que, historicamente, por conta dessa estruturação da nossa sociedade, é o extrato onde estão as pessoas negras, onde estão as pessoas pardas, onde estão os negros retintos desse país. Então, assim, é muito importante a gente se dar conta disso. E a notícia não vai ser dada desse jeito, né? A não ser que a gente busque outros veículos de comunicação não hegemônicos, e tem muitos. Tem Alma Preta, Notícia Preta, vocês podem procurar, e tem muita gente falando sobre isso, muitos jornalistas importantes falando sobre isso, coletivos de periferias que atuam na produção de notícias. Então é importante a gente buscar essas outras, e isso é uma forma de se engajar e de se responsabilizar perante o racismo que estrutura a nossa sociedade, é buscar outras informações. Por exemplo, eu não dei essas respostas, mas essa é uma das possíveis, porque é muito importante. Não basta dizer assim, tenho amigos negros. Não, a gente precisa entender, conhecer esse processo de educação que Fátima diz, é um processo formal e informal também. Como é que a gente se educa para além, né? O que a gente ouve, o que a gente lê, como que a gente se alimenta, né? Eu acho que eu tenho amigos negros, eu tenho amigos gays, é como se a gente pagasse um tributo. Olha, eu não tenho preconceito. E a utilização disso é preconceituosa. Agora, uma coisa que me parece que existe muito, que nos envolve muito, é a questão do capital. A gente continua estratificado, a gente continua valorizando quem tem poder socioeconômico. E aí, eu acho que à medida que as pessoas estão nesses lugares, que elas não conseguem entender o que é um tiroteio numa favela, o que é você ser impedido de dormir, o que é você ser invadido e ter que andar, inclusive, alunos meus já disseram isso, ter que andar com a nota de compra do celular e assim mesmo a polícia não olhar, tomar porque não é dele de direito. Então, ser negro é não ter direito, inclusive, de compra. Mesmo que você comprove, você não ter nem o poder de compra. Aliás, é não ter nem o poder da verdade, do que é verdade, do que é seu, do que é... Né? Porque você é desacreditado o tempo inteiro, é inferiorizado o tempo inteiro. Né?
A escola pública é dada ao negro, e ela se torna pior. Eu vejo, e estou aposentada da educação de Niterói, trabalhei 35 anos, mas eu via amigas que faltavam na escola pública, né, e davam aula no São Vicente, no Salesiano, porque não podiam perder dinheiro. A escola pública era aquilo mesmo, não ia dar em nada, sempre foi assim. Não sempre foi assim, nem tem que ser sempre assim. Né? Eu acho que sabe, a responsabilidade, a habilidade para responder, que o Sartre fala, que eu gosto muito, que ele diz que a gente entra num processo de determinismo e faz com que a gente não se responsabilize pelo nosso existir, pelo que a gente precisa fazer. Então, não vai nascer ninguém que vai dizer assim, opa, amanhã eu vou fazer alguma coisa, né, de bom pelo negro. Não, é luta. Né? Eu acho, agora de dizer assim, antigamente era melhor, porque era declarado, não sei se era melhor, se era pior, mas eu sei que continua muito ruim, porque as pessoas têm a disfarçatez de usar esse argumento. Não, mas eu não tenho preconceito, eu tenho amigos negros. Né? A Fátima é morena, lá vou eu com meus exemplos. A empregada, a minha neta, Laura, é loura. A minha irmã é loura de olho azul, olho verde. E a minha irmã tem gêmeos. Um é negro e o outro é branco. Eles não são univitelinos, né? É muito, muito interessante. E a Laura é loura, mesmo. Fui pegar a Laura para passear, a ex-empregada da casa da minha nora vira para mim e disse assim, posso perguntar uma coisa para a senhora? Eu falei, pode. A senhora não fica assim de sair com ela? Eu entendi. Mas eu falei assim como? E ela não sabia me dizer, né? Ou não tinha palavras para colocar o sentimento dela, a percepção dela. Aí eu falei, como? Ela falou, não, porque ela é tão branquinha, né? E a senhora, eu falei, e eu sou negra? Aí ela, não. Eu falei, e você é racista? Aí ela, não, eu sou racista. Quando ela ia dizer, eu tenho amigo, eu falei, vamos parar por aí. Porque também, assim, eu não consigo, Verônica, ser educadora o tempo inteiro. Tem horas que eu tenho vontade de pular no pescoço, sabe? Então, essa vontade de pular no pescoço me faz olhar para o outro e talvez, eu que falo tanto em humanização, eu acho que eu me desumanizo, porque eu olho o outro como tão medíocre que eu prefiro me afastar. Eu me penitencio por isso. Né? Eu acho que tem uma questão, você toca em questões muito importantes, né? Essa questão de um fardo de ter que ficar educando as pessoas. Recentemente, com essas questões dos protestos contra o assassinato brutal de George Floyd nos Estados Unidos, que mobilizou o Brasil e o mundo, e os Estados Unidos, obviamente. Eu tenho muitos amigos jornalistas, né? Então, muita gente perguntando como é que é. Eu dei várias aulas, gente, várias aulas gratuitas, e você fica falando e tudo mais. Porque as pessoas acham que o negro nasce sabendo que é negro, sabendo que é tudo isso. Não, gente, a gente estuda muito, a gente passa por várias questões e a gente passa por situações como essa que a Fátima descreveu, que eu também já passei, tipo, nossa, mas você não é negra? Não, é porque não... Por quê? Aí você vai entender, mas por que as pessoas têm esse problema? Por que eu nunca se falou sobre isso na minha família? A gente vai estudar, e a gente sabe que nesse país tem um mito que funda, principalmente a ideia da democracia no Brasil, que é o mito da democracia racial, que no Brasil as pessoas são legais e cordiais, e que tá tudo certo, e que é uma falácia. Miscigenadas, né?
Sim, olha, a miscigenação, que coisa maravilhosa, e nananã, e que por isso... Não. Então, assim, a gente vai estudar cada uma dessas coisas, e isso é um processo que todo mundo tem que fazer. E se a gente sempre tem que ficar falando, a gente fica cansado. Todos os meus amigos negros são cansados, meus amigos negros retintos mais cansados ainda de ficar falando. E é aí que eu vou ficar batendo na tecla. As pessoas brancas têm tanta responsabilidade quanto a gente de desfazer essas questões. É importante que as pessoas busquem, né? Busquem também da Google. Tá tudo pronto, tem um monte de gente produzindo coisa legal. Gente, e uma pergunta agora para a gente concluir. Está se falando muito de antirracismo, né? Assim, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Vocês acham que estamos caminhando nessa direção ou só está se falando? Por enquanto só está na fala, está sendo palavras soltas no vento. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Tem uma fala do Obama que ele diz para a mulher dele que ele só esteve no lugar, né, passado, que ele esteve porque um dia ela levantou a voz e conseguiu entrar numa escola com agentes federais, enfim, e essa mulher só fez isso porque um dia ela se indignou porque uma senhora que trabalhou até tarde, entrou no ônibus e sentou no lugar de um branco. Os negros sentavam na parte de trás e ela ousou sentar no banco que era reservado para os brancos, que estavam todos vazios, e ela foi presa. Eu acho que é olhando para essas situações, para essas mortes brutais que a gente tem todos os dias os negros são vilipendiados, são brutalizados, desrespeitados em níveis que eu diria que inimagináveis para um branco em termos de psiquismo. E eu acho que tem que ser antirracista, sim. Porque por muito tempo a gente teve essa coisa, né, da cordialidade, da miscigenação, e que se esperava que essa população, ela, vou usar uma palavra, embranquecesse, né? Ela se tornasse, porque o branco tinha supremacia, então ele conseguiria embranquecer esse negro. E na verdade a gente está vendo que não é isso. Os negros foram empurrados para os piores lugares, enfim, para todas as situações terríveis de desigualdade. Mas, assim, isso você acha que está só no discurso, está só teórico, né? Porque isso está, tipo assim, está entendido teoricamente, ou você acha que isso está caminhando na direção de uma mudança, sim, antirracista na sociedade? Sim, eu acho que está caminhando, sim. A gente tem várias, inclusive mulheres, muito mais mulheres militantes. A academia está cheia de artigos, né, produções. A própria psicologia tem agora, e eu preciso estudar, eu não sei, uma vertente, eu diria, que é a psicologia afrocentrada, que nunca isso existiu. Né, que vai estudar que personalidade esse negro estrutura, como é que é a dinâmica do psiquismo dele à medida que ele sofre tantas injunções. Então, existem muitas vozes. O feminicídio também ocorre porque a mulher ela se levanta, ela não está aceitando mais, e ela, na verdade, ainda se constitui a grande educadora. É na mulher, quer dizer... É claro que a gente aposta, eu tenho amigos absolutamente progressistas, mas a mulher ainda, talvez eu esteja me contradizendo, mas ela ainda é maioria nas escolas fundamentais, né, no ensino médio, né, é claro que a gente já tem homens, mas essa mulher precisa ser capacitada, ela precisa sair desse lugar de medo, de defender com veemência um novo caminho para
para o negro no Brasil, para o ser humano no Brasil. A gente está vendo aí, ver esse sujeito que eu chamo de abjeto dizer para aquele outro, que, né, para o negro, que eu esqueci o nome dele, que fica ao lado, ele é meu irmão, ele só passou um pouquinho da cor. Aí eu me remeto a Getúlio Vargas, que tinha um anjo negro, e o sujeito se submete àquilo. Eu me pergunto por quê? Por poder, por manutenção do capital, quer dizer, que coisas, né, como a Verônica fala, estão engendradas aí, né, constituídas, são várias e várias formas de opressão, que leva também a esse cansaço, e aí o indivíduo acaba, sabe, às vezes se deixando, arriando a mochila, tentando passar a bola para o outro para poder descansar, porque também é muito difícil. Eu concordo com a Fátima, com tudo que ela falou, mas também acho que a gente falta muita coisa ainda. Então a resposta talvez seria sim e não. Sim, né? Sim e não mesmo, né? Porque não é sim ou não mais, né? Para a gente dar conta dessa sociedade racializada, a gente tem que sair dessas dicotomias, né? De ou é uma coisa ou não é uma coisa. A gente tem que entender que os processos eles vão acontecendo juntos, né? E é isso que a Fátima falou agora, né? Então tem muita coisa ainda para ser feito. O Brasil vive nesse momento, ao mesmo tempo, um florescer dentro da academia de muitos teóricos negros, de muitos intelectuais negros sendo ouvidos e que não eram ouvidos antes. Então, eu fico imaginando se o Silvio Almeida, por exemplo, que fala de racismo estrutural, se Djamila Ribeiro, se Conceição Alvariço, se essas pessoas todas tivessem sido ouvidas pela geração dos meus pais, o que seria de diferente, né? Se pessoas como eles não tivessem tido voz, porque voz sempre tiveram, se a voz deles tivesse espaço para se ressoar, porque o movimento negro vem aí, está falando há muito tempo. Então, nessa perspectiva, a gente tem um florescimento desse ecoar dessas vozes negras, principalmente dentro da academia, né, também na mídia, e que bom que, de alguma forma, eu vejo ruim, a gente tem que achar primeiro que tem que acontecer fora no Brasil, né? Então teve que George Floyd, teve que ter os protestos nos Estados Unidos para a mídia se dar conta aqui, mas isso faz sentido dentro da estrutura da mídia no Brasil e tudo mais, mas é isso, a gente agora, as pessoas estão tendo que ouvir que, por exemplo, a cada 23 minutos um jovem negro é morto nesse país. Então a gente está aqui há 1h20 quase, pelo menos 3 assassinatos, 3 George Floyds, a gente vai produzindo. Então isso é muito importante de ser ouvido, mas ao mesmo tempo, Simone, a gente tem um retrocesso, né? Tem retrocessos, a gente teve. Então, a gente só tem esses intelectuais negros, na minha opinião, sendo ouvidos e tendo força de construir pensamento, tendo força de construir, não, tendo força de fazer com que o pensamento deles seja basilar para a construção de outras relações, por conta de uma questão que foi política de cotas nesse país. E eu não estou falando de partido aqui, não tem ninguém, não tem salvador da pátria, não tem ninguém que é perfeito, nenhum governo foi perfeito, nenhum, e não haverá, porque isso não existe. A gente tem que sair também dessa essencialização que vai existir a pessoa. Isso é um problema, isso é um câncer no Brasil, a essencialização política. A gente tem que sair disso, e a gente tem que reconhecer que a gente só está aqui, eu e Fátima, Simone e Pablo, discutindo essa questão por causa da política de cotas também. É por causa dos nossos ancestrais que levantaram nos ônibus, dos nossos ancestrais que fizeram o que fizeram, dos meus pais que deram condições de educação, os pais da Fátima. A gente está aqui por vários motivos, mas sim também pela política de cotas, porque senão a gente não estaria sendo pautado em relação a isso.
E a gente teve, sim, um retrocesso. A gente teve um retrocesso na questão de gênero, a gente tinha uma secretaria de política para as mulheres, a gente tem um plano nacional de proteção à mulher, a gente tem um plano, a gente tinha a CEPIR, que era a Secretaria de Políticas de Igualdade Raciais, a gente tinha tudo isso que foi tirado da gente. E isso, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Isso eu não estou falando de partido, eu estou falando de política de governo. O nosso governo tem documentos. É só pegar e continuar e melhorar. É isso que eu quero para o país. Que a gente tenha políticas, então, que a gente faça a descolonização das nossas mentes, da nossa relação. Então, para a gente deixar de ser racista, e eu estou me colocando, porque se eu vivo numa sociedade racista, eu posso ser negra e racista, porque é estruturante, né? Uhum. E então, a gente tem que descolonizar os nossos corações e mentes enquanto indivíduos, mas a gente também tem que lutar para que isso aconteça do ponto de vista do governo, não dos partidos, não de uma pessoa que está lá. E aí a gente tem um retrocesso grande com este cara que está aí, que eu também recuso-me a falar o nome dele, para não dar ibope, mas que a gente precisa entender que ele representa uma política de morte. A gente daria outro podcast para falar sobre necropolítica, mas enfim, política de morte, ele representa uma política elitista, uma política segregacionista, uma política extermínio, que mata as pessoas física e simbolicamente. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, e a gente precisa ultrapassar isso e melhorar, enfim, é isso. Deixa eu só dizer uma coisa, eu acho que uma das coisas que eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de dar aula, né, dar isso, eu cobro por isso, né, não é bem assim, de ser docente. Eu gosto muito, e gosto muito da psicologia, gosto muito da abordagem que eu escolhi, que é a Gestalt terapia. E ontem eu falava numa live sobre ajustamento criativo. E aí, Verônica, eu também aprendi com meu pai, assim, acho que é por isso que eu dou tanto exemplo, porque ele era também muito metafórico. E aí ele dizia que o otimista era aquele que olhava para uma garrafa de cerveja, que ele gostava, eu também, e que dizia, falta pouco para encher. E o pessimista dizia, falta pouco para acabar. Eu sou antiga pra caramba e estive sentada na antessala de Darcy Ribeiro, trabalhando com a professora Lia Ciomar Macedo de Faria. E ele dizia uma coisa que eu não... meio gramsciano, que eu repito, ninguém vai tirar a minha alegria e a minha utopia. Então, eu sempre olho e falo, eu vou, porque vai dar, porque a gente vai conseguir, porque... E eu acabo encontrando pessoas que não estão na academia, que não escreveram artigos, mas que estão ali no Morro do Cavalão fazendo um trabalho maravilhoso, que estão aqui no Morro do Palácio, sabe? E que eu fico olhando e como a gente não consegue mostrar isso, porque não é interessante essa construção, esse empoderamento, sei lá que nome a gente pode dar isso, né? Eu acho que, torno a dizer, a educação para mim, ela sozinha não vai fazer nada, a gente precisa ter saúde, ter acesso a determinados bens para poder ter, né, vontade de estudar, enfim, de adiante. Mas eu acho que é a educação que pode nos salvar, que pode fazer com que a gente não busque um salvador, que não fique nessa proposta que você falou, essencialista, de uma coisa ou outra, porque esse abjeto está aí porque as pessoas votaram contra um projeto que elas se decepcionaram. Eu entendo, mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente faz. O estado do Rio é o estado que mais tem constatação de morte e roubo. As pessoas estão roubando, gastando dinheiro público, né? E cada vez eu vejo menos gente batendo panela, gritando, porque estão cansadas. Então, eu acho que a gente tem que se animar cada vez mais e colocar as pessoas para pensar, se tiver que ir à rua daqui a pouco, ou fazer qualquer coisa, ou se juntar
por qualquer meio de comunicação, mas a gente precisa gritar, a gente precisa ir avante. Pelo negro, pela mulher, pela criança, pelas gerações futuras. A gente precisa ir, a gente precisa crer que a gente se segure nos orixás, nos deuses, todos, tudo. E, sobretudo, que a gente pense assim, que a gente olhe essa coisa do ajustamento criativo que a Gestalt fala. Estava difícil lá, mas eu fiz isso assim, e deu certo. Então, eu consigo, então eu vou. Sabe, eu acho que esse é o papel que a gente tem que fazer, mostrar para as pessoas o quanto elas já caminharam e que elas podem ir à frente, sim. Só assim a gente vai conseguir tornar a sociedade um pouquinho melhor. É isso, foi bom, foi muito bom. Eu quero, do fundo do meu coração, pedir desculpas a vocês. Eu não me considero uma pessoa preconceituosa, não me considero uma pessoa racista, mas com certeza já tive atitudes racistas, já tive atitudes preconceituosas. A vocês peço minhas desculpas, meu perdão, e a todo mundo que está ouvindo. É isso, Simone. Muito Quero dar obrigado. Um abraço nas duas, virtual, mas sintam-se abraçadas, né? Foi um prazer estar com vocês, com toda essa doçura, ainda com essa conclusão, né? Assim, botando fé na vida e vamos caminhar em movimento, né? Que vocês duas marcaram. Muito obrigada mesmo, foi um grande prazer. Eu agradeço muito o convite, agradeço Simone, que foi um grande encontro na minha vida, assim, pelo yoga, e uma pessoa muito querida. Agradeço ao Pablo, meu mais recente amigo de infância, e Fátima, agora minha professora também. E agradeço a todos vocês. Faço um brinde extra a todos os meus professores, especialmente professores negros que eu tive. E um em especial, meu professor de geografia, que já se foi, professor Alvino era o nome dele. Ele me deu muito exemplo do que ser nesse mundo. Ele falava que a gente tem que ser aquilo que a gente é, torna-te o que tu és, né? Mas ser o que se é aquilo que a gente faz de melhor, porque é aquilo que que faz a gente feliz, né? Então, também brindo ao professor Alvino, a todos os professores e a educação nesse país que resiste. Beijo a todos vocês e a todas as pessoas que ouviram. Gratidão. Beijo, adorei. Beijos, pessoal. Nós também. Até a próxima, Simone. Até. Prazerzaço ouvir vocês, conversar com vocês. E que daqui a pouco a gente possa se aglomerar por aí, não é isso? Por enquanto, fique em casa. Não tem vacina